Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando, se acomodando. Está iniciando a live Somos Auditores, nossa live comemorativa em alusão aos 10K que a gente conseguiu essa semana. Então tá todo mundo feliz, tá todo mundo chegando. Pessoal, vão chegando e colocando a cidade onde vocês estão falando, por favor, para a gente saber de onde vocês estão falando. Só enquanto eu aguardo a Jamie, eu vou já adicioná-la para a gente iniciar nosso bate-papo, que é de 1 hora. 1 hora em ponto. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão falando de onde? Coloca a cidade aí, Jeff Lanúzia. Equador, olha. O Andy Fernando, do Equador, Rio de Janeiro. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês, viu? BH. Quiador, Minas Gerais. Olha o professor Quirino. O professor Jorge de Carvalho. Cláudia Martins. Manaus, Amazonas. Queimados, Rio de Janeiro. Muita gente boa chegando aí na área. Bacana, pessoal. Muito bom receber vocês. A gente está muito feliz. Só um momentinho enquanto eu estou esperando a Jamie entrar aqui. Chegando. Saludos do Equador. Brasília, Fortaleza, o Elvis, grande Elvis. Kelly Alves de Brasília. Fontinelli de Belém, nossa companheira. Obrigado pela participação, hein? Luiz Paulo chegando. Bom, pessoal, enquanto a Jamie se conecta, a gente está aqui hoje reunido para bater um papo aí de 1 hora. Eu me chamo Wendel Abreu, moro aqui em Belém do Pará, tá? Junto com a Jamie, a gente faz parte da equipe Somos Auditores. Rapaz, olha, já identificaram a minha camisa rubro-negra ali. Eu sou um entusiasta, um estudioso da área de auditoria, de controle interno, de governança, gestão de risco. Então é uma felicidade muito grande participar dessa comunidade com vocês aí. Quem não me conhece, eu sou auditor interno do Banco da Amazônia, nasci em Santarém do Pará, tá? É uma praia, é uma cidade praiana maravilhosa que um dia tiver a oportunidade de conhecer depois dessa pandemia, vai ser uma oportunidade e tanto. Além de gostar tanto, de amar tanto essa atividade de auditoria e todos os temas afins, eu gosto de correr, ou seja, quem está olhando aqui ao fundo está vendo algumas medalhinhas aí, alguns livros ali, inclusive do professor Jorge Carvalho que está conosco hoje. Sou flamenguista, né? Então atenção, nação rubro-negra. E pessoal, é o seguinte, queria saber se está todo mundo me ouvindo bem, está me vendo direitinho aqui, tá? Quem estiver me vendo e me ouvindo bem, ok. Obrigado, Rosa. Rosa, você sabe que você é uma mãezona, né? Tudo começou por causa de você lá no Banco da Amazônia. Chefa Rosa, muito importante na nossa trajetória. Pessoal, enquanto a Jamie está entrando aí, é o seguinte, a gente está muito feliz, eu estou muito orgulhoso dessa iniciativa, desse projeto, tá? Eu agradeço a cada um de vocês, tá? O Somos Auditores não é cada um de vocês que está conosco, cada um de vocês que faz parte desse projeto, tá? E desse propósito. Nós não somos só um Instagram, nós não somos um canal, nós não somos só um Facebook, nós temos um propósito e vocês fazem parte desse propósito, esse propósito maravilhoso de conectar pessoas e disseminar conteúdos sobre auditoria, governança, gestão de risco, compliance e temas afins. Então, é um orgulho muito grande poder participar dessa comunidade com vocês e trocar essas experiências. Então, vocês estão mostrando para a gente como é possível falar a mesma língua e poder falar sobre auditoria de controle interno, controle externo, de controle, aliás, de auditoria de medicina, de enfermagem, na área de educação, de instituição financeira. Ou seja, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, vocês não têm ideia da satisfação. E agora que a Jamie conseguiu entrar, por favor, Jamie, se apresente aí para o nosso público que estava aguardando ansiosamente. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, primeiramente?
Estão me ouvindo? Tudo ok. Tudo bem, eu sou Jamie, né? Jamie Araújo de Lima. Eu uso sempre Jamie Lima. Eu trabalho no Banco da Amazônia como auditora. Sou formada em administração. O Somos Auditores, ele começou no finalzinho de 2018, quando o Wendel e eu fizemos essa parceria. Mas a gente já se conhece há mais tempo, né, Wendel? A gente se conhece desde 2012. 2012, desde o processo seletivo que nós fizemos juntos, né, para trabalhar na auditoria. E a gente sempre gostou muito da área e em 2018 a gente começou com Valeu, esse Bruno. projeto. Beleza. Jamie, eu já falei do nosso propósito, né? Já ratifiquei, né, para quem está nos ouvindo. Só para reforçar, fala para o pessoal aí aonde o Somos Auditores está, em que mídias sociais hoje nós estamos, onde já chegamos. Hoje a gente está em muitas plataformas. Com o perfil @Somos Auditores, a gente está no Instagram, que é o nosso perfil principal. A gente está no LinkedIn, no Facebook e também está no Twitter. Mas além dos perfis, nós também temos o grupo. Voltando só com relação ao Twitter, nós somos novos no Twitter. A gente tem poucos meses lá, então, assim, é uma plataforma que a gente pretende intensificar a presença de Somos Auditores. Mas a gente começou agora. A gente também tem os grupos. O nome do nosso grupo é Auditores Conectados, e o Auditores Conectados ele está no WhatsApp. No WhatsApp nós temos 2 grupos lotados, né? Então são grupos que sempre quando sai alguém já tem outra pessoa querendo entrar. No Telegram nós também temos 2 grupos, que é o Auditores Conectados e o Auditores Conectados TI, que é onde a gente fala sobre assuntos específicos de auditoria de TI. Nós temos o Auditores Conectados no Facebook e temos também no LinkedIn. Fora isso, a gente tem o Audicast, que é o podcast do Somos Auditores. O Audicast está em muitas plataformas. A gente está, por exemplo, no Spotify, no Google Podcasts, a gente está no Apple Podcasts e outras plataformas. E também estamos no YouTube, né? Nós temos um canal Somos Auditores lá, que atualmente a gente vem atualizando com os podcasts do Audicast, mas a gente também tem bastante projeto de colocar bastante coisa nesse nosso YouTube. A gente também tem um canal no Telegram, que é o que significa, tem pessoas que não gostam de estar em grupos, mas tem interesse em receber as atualizações do Somos Auditores, então vai lá e segue o canal do Somos Auditores no Telegram, que é somente o que o Somos Auditores ele posta. Fora isso, a gente tem o Fórum, que foi um projeto, logo que a gente criou, Somos Auditores. Ele está um pouco adormecido, mas a gente tem planos para esse projeto. O fórum ele possibilita que as discussões elas fiquem disponíveis para outras pessoas poderem pesquisar, então o conhecimento ele não se perde. Aliás, a gente cria um grande repositório, essa é a ideia do fórum, então a gente tem planos para ele. E fora o fórum, a gente tem o Auditoria Memes, que é uma veia cômica do Somos Auditores, hoje a gente está com perfil no Instagram, e a gente tem uma revista no Flipboard, que a ideia era a gente colocar nessa revista todas as notícias que saem na mídia, tudo que interessa para a nossa área, para os agentes de melhoria. Então, o Somos Auditores tem bastante coisa e está crescendo. Verdade, ainda tem a biblioteca, né? Nós temos a biblioteca. A biblioteca, ela é um projeto que, na minha opinião, ele é bem tímido. A gente começou a biblioteca como uma experiência, a gente ainda está vivendo essa experiência de compartilhar documentos na biblioteca e de ter acesso de muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu acredito que no futuro, não sei, acho que as pessoas não sabem que nós desenvolvemos aplicativos mobile. Acho que no futuro a gente deve ter algum projeto nesse sentido de ter um aplicativo dedicado, uma coisa mais exclusiva para a gente fazer uma biblioteca imensa, assim. Esse é o nosso sonho, né? Olha aí, a Lena está perguntando se somente 2 trabalhando. Olha, nós somos 2, mas só no Instagram hoje nós somos mais de 10 mil. Então, a gente sempre recebe colaboração, sugestão de memes, sugestão de posts, sugestão de temas para abordar. Né? O pessoal adora os memes, os melôs, entendeu? Então, quem nunca viu lá nos destaques, tem os melôs, tem uma série de melôs muito
muito engraçados, então o Ah, pessoal gosta muito. Porque, gente, auditor também ri, né? Auditor também é ser humano, né, tem pessoal? Auditor humor. dança, É, auditor tem time, né, professor Jorge Carvalho? Então, nós somos humanos como qualquer outro, gostamos das mesmas coisas. Mas, pessoal, a gente está aqui hoje porque a gente quer falar de duas ações comemorativas que a gente fez ao longo da semana, né? Todo mundo sabe. Assim, a gente não está comemorando 10 mil pessoas. Eu nem gosto do termo seguidores. Vocês sempre vão me ouvir falando. Nós temos uma comunidade com 10 mil pessoas conectadas, uma mini cidade, né? E essa semana a gente programou essa live, é a primeira live que a gente está fazendo, né? Nessa gama de lives que estão acontecendo. O Somos Auditores resolveu fazer também para agradecer vocês que fazem parte dessa comunidade. Essa comunidade não é só eu e a Jamie, somos todos nós, e vocês são muito importantes para isso. Além disso, a gente lançou um desafio, né? Tirou muita gente da zona de conforto, né, foi. Jeff Lanúzia? Então, tem muita gente que mandou vídeo para a gente falando de onde é, né, onde mora, o que faz, se é auditor, se é advogado, contador, gestor, auditor de controle interno, controle externo. E pedimos para que as pessoas que nos acompanham fizessem um vídeo comemorativo falando o que o Somos Auditores representa. E a gente recebeu já mais de 30 vídeos e assim está maravilhoso. E para a gente é emocionante, é um orgulho muito grande ouvir da boca de vocês o que a nossa comunidade ela significa. E sem mais delongas, vamos falar da pauta da nossa live hoje. Jamie, fala para o pessoal que está nos acompanhando qual é a pauta, por favor. Hoje a gente vai responder as perguntas que nós recebemos durante a semana. Então, a primeira coisa, nós vamos responder todas as perguntas que nós recebemos. Nós temos muitas perguntas interessantes, perguntas para a gente falar um pouco sobre o Somos Auditores e também perguntas que as pessoas enviaram para saber a nossa opinião sobre alguns assuntos. Então, eu espero que não dê polêmica. Mas aí a gente vai falar, depois que a gente responder todas as perguntas, a gente vai falar sobre algumas novidades. Então, a gente andou meio sumido esses dias de posts no Instagram, que a gente está trabalhando e preparando algumas novidades. Eu espero que vocês fiquem até o final, porque eu acho que vocês vão gostar do que a gente tem para contar. E, por último, a gente tem uma surpresinha para o pessoal que está na live, que vai ser bem no finalzinho, depois das novidades. Então, essa é a pauta da live de hoje. Quem não veio perdeu a novidade. Tem várias novidades, mas tem uma que vocês vão adorar, viu? Olha só, eu sei que tem gente que está usando o perfil da esposa aí, viu? Vitinho, eu vi aqui, hein? Olha só, pessoal. Então, a gente agradece a presença de todos vocês. A gente vai tentar gravar essa live e depois disponibilizar no YouTube para quem não pôde participar, né? Afinal de contas, hoje é sábado à noite, né? Então, nem todo mundo pode estar aqui conosco. De qualquer forma, agradecemos quem fez perguntas, agradecemos quem fez vídeo ao longo da semana, a gente agradece de coração, tá? E vamos começar, né, Jamie? Nosso roteiro de perguntas aqui. Se vocês quiserem ir ajudando, colaborando, colocando alguma ideia aí. Eu gosto muito de ver aí quando você coloca a cidade que você está falando, porque o Somos Auditores hoje, ele é uma comunidade internacional, então a gente tem colaboradores em todos os cantos do Brasil, tem em Moçambique, Angola, Cabo Verde, na França, Portugal, Alemanha, tem nos Estados Unidos e no Canadá. É claro que em alguns países em que não tem a língua portuguesa, provavelmente são brasileiros nossos que estão lá e podem interagir conosco. Então, muito obrigado a todos vocês. Jamie, você pode fazer a primeira pergunta, vamos lá. A gente vai começar porque, assim, vocês não sabem, mas nós ensaiamos, né? Então, a gente fez um ensaio hoje por meio de videochamada e quase não deu tempo para fazer em 1 hora. Então, a gente vai pedindo desculpa aí e eu mando um beijo e um alô para Elivânia. Ela disse, cadê meu alô? Não teve, então estou mandando um alô. E então a gente vai fazer uma atrás da outra para dar tempo de a gente fazer tudo que tem para fazer. Então a primeira pergunta é uma pergunta que nos foi enviada pelo @honoratocaio. Ele é de Fortaleza, Ceará, ele é professor. E assim, ele é um dos parceiros do Somos Auditores, ele já nos divulgou no MBA onde ele trabalha. E ele também fez vídeo comemorativo para a gente. Então, um beijo pro @honoratocaio. Ele perguntou, Wendel. Ô, Márcia.
Como iniciou? O que motivou a criação da comunidade Somos Auditores? Pô, iniciou de uma ideia, né? E todo mundo tem muitas ideias, e aqui fica a nossa mensagem de motivação para vocês. Tirem do papel, ação massiva, pessoal, sabe? Eu acho que a gente precisa acreditar em tudo. Então, se você acredita, tudo é possível. Então, vocês estão falando com dois amazônidas aqui, uma de Coari, do Amazonas, e um de Santarém, do Pará, e a gente daqui está conseguindo fazer um movimento junto com vocês muito bacana. Então, começou numa ideia, a Gêmea falou para mim do potencial do Instagram, né? Eu ainda era muito analógico, ainda era do tempo do Orkut, e ela falou para mim sobre o potencial do Instagram e como a gente poderia utilizar ele em favor da nossa profissão. Então, a gente conversou de manhã, quando foi à tarde ela criou o Instagram, no dia seguinte a gente já fez o primeiro post, e essa comunidade ela só cresceu por causa de vocês, porque cada post, cada feedback, cada sugestão de melhoria, cada direct, então isso é que move o Somos Auditores, é a participação de vocês, é a conexão com vocês, e é o carinho que vocês têm por nós e pela profissão, sobretudo, tá, pessoal? Que eu não sou, a gente não fala aqui só de auditor, tá? Auditor, compliance, analista de risco, então toda essa galera que luta pela defesa das organizações, né, pela perenidade, pela saúde das organizações públicas e privadas, esse pessoal faz parte da comunidade Somos Auditores. Então, a nossa principal motivação é o nosso propósito de conectar pessoas e disseminar conhecimento, né? É trazer um instrumento para simplificar alguns conceitos e torná-los mais didáticos. Então, vocês estão vendo aqui uma série de livros que muitas vezes eles são de difícil compreensão de alguma forma, então a gente tenta trazer para uma linguagem mais simples possível para que vocês possam visualmente e através das legendas absorver isso e aplicar de alguma forma, porque conhecimento só na cabeça, pessoal, não serve para nada. Então, o Somos Auditores ele existe justamente para isso, para tirar o conhecimento da cabeça e colocar em prática. Além disso, para ajudar os profissionais, para estimular os profissionais, os estudantes, os simpatizantes dos temas de auditoria e áreas afins, promover a profissão. A gente sabe que a nossa profissão é uma profissão ameaçada, né? A maioria das pesquisas costuma falar que os contadores, auditores são profissões que podem entrar em extinção com o avanço tecnológico, a transformação digital que vem por aí, mas nós estamos aqui para revolucionar e mostrar que essas pesquisas estão erradas. E com a ajuda de vocês e com a inovação que a profissão precisa, nós vamos conseguir reverter esse quadro que se desenhou aí ao longo dos últimos tempos. Tá, pessoal? Por fim, a gente acredita no nosso poder de ajudar o país, de ajudar a nação. Então, toda vez que a gente melhora uma organização pública ou privada, que a gente melhora qualquer coisa no nosso país, que a gente melhora um serviço público, a gente está ajudando a nossa nação. Então, são esses os principais motivadores. Inclusive, ela está aqui, Jimmy, tem uma perguntinha. A Jess Lanúzia Leite, lá de Salvador, na Bahia, auditora e palestrante, né, que recebeu um cartaz nosso aí recentemente, fez o vídeo também, está aqui conosco, quer saber como surgiu a ideia de se lançar no mundo digital. No decorrer da nossa experiência, do nosso trabalho, a gente sempre teve dificuldades assim no dia a dia, dúvidas com relação a como fazer determinadas coisas, e a gente sempre procurou outros auditores de outras organizações, manter contato para a gente poder saber como é feito e aprender, aplicar, melhorar esse conhecimento e também ajudar colegas, os nossos próprios colegas que trabalham com a gente. E a gente sempre pensou, será que não tem outros auditores aí, ou outros profissionais pelo mundo afora, que como nós precisam trocar experiências, aprender com o outro, compartilhar esse conhecimento para aplicar esse conhecimento, para gerar novos conhecimentos. Então, como fazer isso se não pelo digital? Porque hoje o mundo caminhou para o digital, então é a melhor e a maior forma de conectar pessoas, conectar profissionais, compartilhar conhecimento, gerar novos conhecimentos.
E o Somos Auditores, ele foi para o digital por isso, porque as pessoas estão nas redes sociais. Então, o conhecimento tem que ir para as redes sociais. E as redes sociais são uma grande oportunidade para conectar pessoas, experiências, lugares. E se a gente cresce, a nossa profissão cresce com a gente, e as nossas organizações crescem com a gente, e assim a sociedade cresce também. Então, por isso nós fomos para o digital. Bom, e a próxima pergunta, Wendel, é uma pergunta da Mônica Alves Oliveira. Ela tem um Instagram, que é o Risque Soluções, e ela é do Rio de Janeiro. Ela perguntou o seguinte: como os integrantes do Somos Auditores se sentem crescendo cada vez mais? É uma mistura de orgulho, felicidade e, ao mesmo tempo, de responsabilidade. Então, a gente se sente muito responsável por cada um de vocês que participa da nossa comunidade, pelo que a gente dissemina e pelo que a gente troca de experiências. Então, todo esse crescimento ele nos traz uma felicidade, um orgulho muito grande, né? Uma sensação de que o propósito está sendo cumprido, mas essencialmente uma responsabilidade grande com o que ocorre na nossa mini cidade, né? Na nossa comunidade. Além disso, pessoal, a gente se preocupa muito, vocês observam que a mudança do Somos Auditores ela é constante. Então, o que a gente espera do profissional do futuro é justamente isso. A gente espera Oi, do profissional Rosa. do futuro Um beijo. uma adaptabilidade. Então, é essa adaptabilidade que a gente espera fornecer para vocês, tá? Então, a gente se preocupa em estar inovando o tempo inteiro e a gente precisa que vocês também façam isso nas organizações que vocês trabalham, na comunidade de vocês. Então, vamos promover não só a profissão, como tudo que está em volta. Então, a gente existe hoje para isso. E, respondendo a tua pergunta, é uma mistura de satisfação com responsabilidade. Tá? Gêmea, a Caína Teodoro, ela quer saber qual o cenário da auditoria mediante a pandemia. Como é que é esse cenário? Como é que está? O evento, né, da pandemia, ele acelerou mudanças que, na nossa opinião, elas eram inevitáveis. Então, por exemplo, algumas organizações resistiam, outras organizações elas estavam implementando alguma coisa já dentro de um cenário mais, digamos, futurista. Só que a pandemia, ela, com o advento, ela acelerou essas coisas e ela acelerou também a necessidade de nós, profissionais que trabalhamos com as melhorias das organizações, de nós nos aprimorarmos, de nós adotarmos novos métodos, novas ferramentas e avaliarmos riscos que antes a gente não apareciam no nosso catálogo de risco de uma forma diferente. Então, e é assim, a questão da pandemia, ela não modifica só como que a auditoria ela vai trabalhar. Ela, na verdade, modifica a forma como nós estamos vivendo e como nós vamos viver. Então, assim, aquele normal que nós conhecíamos, na nossa opinião, não existe mais. Então, agora é um novo normal para novos profissionais, inclusive para os profissionais de auditoria. E não é só auditoria remota. Então, reduz, de certa forma, o contato com as unidades, com as áreas, com as pessoas, e aumenta uma responsabilidade muito grande de uma opinião baseada num volume de dados que é grande, que vai aumentar. Então, isso vai exigir de nós, profissionais de auditoria, muitas competências, novos perfis. Então, o jeito que a gente fazia auditoria antes, a gente aprende com ele, porque a gente aprende com o que a gente mas a gente tem que começar a fazer diferente. Não é só pensar em fazer diferente, é fazer diferente. E, na minha opinião, esse é o cenário da auditoria na pandemia. A Ana Rocha... Como diz a Rosa que está aí, nos ouvindo, passado só serve para referência, não para residência. Não para residência. E o evento da pandemia acelerou esse processo. A Ana Rocha, .0602, que é advogada de Londrina, Paraná, que também fez o vídeo comemorativo para a gente, é uma seguidora assídua, então a gente manda um abraço para ela, que está, inclusive, aqui na live com a gente. Ela fez a seguinte pergunta:
quais os desafios da auditoria em tempos de coronavírus? Tudo aquilo que você falou, então está tudo dentro do contexto, né? Esses são nossos desafios. Aquele mundo antes da pandemia ele não existe mais, então ele vai exigir uma adaptabilidade muito grande. Inclusive, respondendo a pergunta do Serginho também, junto com essa aqui, que ele perguntou como é que a gente constrói os nossos posts. Serginho, a gente olha o que tem de melhor nas outras profissões, tá? A gente olha o que tem de melhor na área de tecnologia, na área de projetos, na psicologia. Eu vi o Pablo ainda agora passando aqui, eu vi a Márcia. A gente vê o que tem de melhor hoje no mercado e tenta trazer para o contexto da auditoria. Então, o profissional do futuro, o auditor do futuro, o controle interno do futuro, o controle externo do futuro, tem um desafio de reinventar a auditoria, porque o que está nos livros já não é suficiente para a gente levar adiante a nossa profissão e levar adiante o futuro que está nos esperando aí. A gente não vai conseguir avançar para esse futuro sem estudar outras áreas de conhecimento, outros tipos de processos e reinventar o nosso. A gente acredita muito nisso e é assim que a gente constrói nossos posts. Então, respondendo a pergunta agora por um viés mais direto, pessoal, o maior desafio é não sufocar as empresas, porque se a empresa falir, a auditoria vai junto. Então, não é momento de encher de demanda, de encher de trabalhos. A gente precisa atuar em pontos críticos que a gente acredita que a nossa matriz de risco do ano passado, que foi feita para selecionar os trabalhos desse ano, ela não se aplica para esse ano, pessoal. Então, é de bom tom revisar os pontos críticos, readequar os escopos do trabalho. Então, esses são os nossos desafios. A empresa vai ter liquidez? A empresa vai sobreviver? O que a gente pode fazer para ajudar a empresa nesse momento? Como é que está a segurança da informação nesse trânsito de casa para a empresa? Né? E essa empresa, ela conseguiu se preparar? Né? Tem continuidade do negócio? Como é que está isso? Então, os riscos eles mudaram completamente. Então, manter um plano de trabalho que foi baseado numa matriz de risco, com outro contexto, é perigoso. Tá? Então, o nosso desafio maior ele está nisso. Não sufocar as empresas, ajudar no que for possível e reavaliar os riscos para a nossa atuação, pessoal. Jenny, a Cristina Santana ela quer saber qual o caminho para seguir a carreira de auditor. Wendel e pessoal que está assistindo a gente, assim, já teve um tempo que a auditoria era um pouco mais restrita aos profissionais de contabilidade. Hoje em dia já não está tão restrito, então, inclusive, a gente vê vários tipos de auditor, eu diria assim. Então, nós temos os auditores independentes, nós temos os auditores que são da área pública, e aí a gente tem auditores, por exemplo, que trabalham na controladoria de controle externo, né, da Controladoria Geral da União, no Tribunal de Contas da União, nós temos auditores fiscais e outros. E a gente também tem os auditores internos, assim, então, eu diria que para ser auditor independente, o contador é muito importante, mas até as próprias empresas que trabalham com auditoria independente, elas já têm nas suas equipes auditores com outras formações. Inclusive, vira e mexe, elas abrem vagas para trainees. Então, para quem tem interesse em auditoria independente, é só buscar que as empresas de vez em quando estão abrindo essas vagas, ver os requisitos e se candidatar. Com relação à parte do setor público, na maioria das vezes é por concurso público, mas que também aceita várias formações profissionais. O próprio TCU, por exemplo, divide auditor governamental e auditoria de TI. Então, no governamental, ele tem várias formações que ele aceita. E no auditoria interna, nós temos, no geral, são profissionais da própria organização, são profissionais que eles entram na organização, eles seguem uma trilha, adquirem as competências que precisa e chegam até a função de auditor interno, né? Mas só que a gente sabe também que já tem empresas que estão contratando esses auditores para essa função. Então, de vez em quando contratam via empresas terceirizadas, às vezes no LinkedIn tem vagas para auditor júnior, sênior, às vezes pleno, às vezes gerente de auditoria.
Então, o próprio auditor interno não é mais uma função que é só recrutado dentro da organização, ele já pode ser recrutado de fora. Então, assim, hoje eu diria que está até bem mais. Não é fácil, mas tem muitas opções para quem quer seguir essa carreira de auditor. E assim, a próxima pergunta, Wendel, é uma pergunta do Alexandre633. Ele pergunta o seguinte: no mercado de trabalho, o auditor externo sai da frente do interno? Opa, difícil essa pergunta, hein? Eu acho que o que vale é competência, tá? Essa questão de ser interno ou externo, eu acredito que essas coisas elas estão sendo desmistificadas, né? É claro que no mercado ainda possui uma grande aceitação de um ex-auditor de uma Big Four, então trabalhar na KPMG, Deloitte, na Ernst, na PwC, ainda traz um know-how muito grande, tá? Mas eu acredito que não, até porque tanto a auditoria interna quanto a auditoria independente, elas têm se aproximado muito em termos de técnicas e metodologias. A própria auditoria independente precisa de auditores de TI, de auditores de controle interno, né? E então está se aproximando muito, está ficando cada vez mais próximo a relação entre as auditorias. A própria auditoria de controle externo está se aproximando bem, está todo mundo convergindo para as práticas internacionais de auditoria. Então, em termos de competência técnica, a gente está ficando bem nivelado. É claro que quem tiver competência, a competência requerida no processo seletivo vai estar à frente, independente de ser auditor interno ou externo. Agora, eu coloco uma coisa para vocês, pessoal. As competências comportamentais, elas têm sido cada vez mais importantes. Então, o auditor do futuro, ele é aquele auditor que trabalha muito mais o aspecto comportamental do que técnico, porque técnico a gente tem convicção que vocês todos que estão aqui e todos os auditores trabalham em desenvolvimento contínuo o tempo todo, é um requisito da profissão. Mas a questão comportamental ela faz muita diferença, não só na vida profissional, como na vida pessoal também, viu? Então, o que acontece? As empresas elas costumam contratar por competências técnicas e demitir, né, por falta de competências comportamentais ou por problemas comportamentais. Então, esse aspecto vai pesar muito. Como a gente está falando, o mundo mudou. Então, essas coisas vão sendo transformadas junto, né? Antes, o currículo, o certificado, ele era determinante numa contratação, pessoal. Mas hoje é o que você já criou, o que você já fez, o que você está fazendo, o que você está fazendo na sua organização, o que você fez, o que você faz pela sua profissão. Isso tudo vai contar muito numa seleção em breve. Gêmea, Liviano Josa, acredito, ele perguntou, vocês acompanham as discussões do IAA sobre as modificações do modelo das 3 linhas de defesa? A gente, aqui nós somos auditores, a gente acompanha, mas não é um acompanhamento de dentro, então a gente não participa, a gente acompanha o trabalho que o Instituto Internacional de Auditores vem fazendo, o DIAA, que aqui no Brasil, o IAA Brasil, ele informa, faz as publicações, as pesquisas. Então, por exemplo, a gente sabe que é um modelo que surgiu no ano 2000, que em 2013 o Instituto Internacional fez uma declaração de posicionamento, né, que chamou as 3 linhas de defesa no gerenciamento eficaz de riscos e controles, que foi um modelo que as organizações foram implementando, mas foram tendo dificuldades, né, desafios com o modelo. E quando foi em 2000, esses desafios eles fizeram com que esse modelo tivesse críticos e admiradores. E em 2019 o Instituto ele fez uma consulta pública, inclusive o Somos Auditores participou, a gente analisou o conteúdo, a gente fez contribuições na consulta pública e nós sabemos que tem um grupo de trabalho que está fazendo essa revisão. Inclusive, na publicação que eles fizeram, falando do que precisava ser melhorado no modelo e do que tem que ser mantido, a gente encontrou até algumas referências, algumas contribuições que o Somos Auditores fez. Então, assim, com relação a isso, a gente acompanha, mas a gente não participa. Tudo bem? Então, assim, a próxima pergunta, Wendel, é uma pergunta do Reneilton Abreu. Eu acho que ele é seu parente, porque você é o Wendel Abreu, Reneilton Abreu. Abreu tá
Está em casa. Então, ele perguntou o seguinte: como medir a efetividade das ações de tratamento de riscos? Um abraço aí para os nossos colegas do Banco da Amazônia que estão aí nos assistindo. Pessoal, quando a gente fala de efetividade, a gente precisa saber se a gente conseguiu ter efeito, ou seja, o controle ele existe, né, para que a organização ela tenha sucesso. Basicamente é isso. Não é para gerar burocracia e nem para manter os riscos todos mitigados apenas. Então, a gente precisa o quê? Alcançar o objetivo organizacional. Então, o controle ele é efetivo quando a gente consegue o sucesso organizacional, o processo alcança o seu objetivo, a organização alcança o seu objetivo, perfeito, beleza, tranquilo. Tá? Então, a gente tem sempre que estar avaliando se o controle representa mais ganhos do que o custo dele em si. Então, avaliamos isso, porque também não importa o controle ser muito bom, se o custo dele é muito elevado, então não há um custo-benefício que avalie ele como positivo para a organização. É melhor não ter um controle desse. Além disso, a redução da reincidência de problemas e falhas, sobretudo de fraudes. Quando acontece uma fraude na organização, numa empresa, num órgão, todo o sistema de controle falhou. Todas as linhas de defesa falharam. O gestor, controle interno, compliance, auditoria interna, todo mundo falhou no processo, entendeu? Então, eu acredito que isso tem muito a ver com a efetividade do controle. Se ele for efetivo, o número de fraudes e o número de problemas nessa linha são bem menores. Além disso, pessoal, é muito importante, né, que a gente seja reconhecido pelas partes interessadas, que elas tenham confiança no nosso trabalho. Então, muitas vezes, quem recebe o nosso trabalho não está satisfeito com o nosso trabalho, e isso é ruim. Então, o tempo inteiro, a gente precisa estar trabalhando isso. Então, para ter efetividade, precisa ter isso. E, por último, que eu acho muito importante, a gente percebe que o controle é efetivo quando as pessoas estão conscientes. Então, quando você entra num ambiente que as pessoas têm ideia dos seus riscos, que elas sabem que aquilo é um controle e por que aquilo é importante, você está dentro de um ambiente, né, com certeza, muito efetivo. Né? Por quê? As pessoas elas podem ser o ponto mais fraco de um sistema de controle, mas elas podem ser o ponto mais forte. As startups elas estão focando muito nisso. Elas não têm estruturas de controle, mas elas conscientizam muito bem os empregados em relação a isso. Gêmea, o Mariano Rafael gostaria de saber como você pode fazer uma gestão integrada de controle interno e auditoria interna. Primeiro eu quero mandar um abraço para a Jace, minha irmã, que está assistindo a gente. Ela é uma apoiadora do Somos Auditores desde que a nossa ideia surgiu. E para o meu irmão, que está aí também, Lucas, um beijo para ti. Assim, para que tenha essa integração entre controles internos e auditoria, a gente sabe que existe uma diferença onde a auditoria interna, ela tem a questão da independência e ela não faz parte da gestão da organização. E nós temos o controle interno, que é o controle interno da gestão, então ele é um controle que tem que estar totalmente integrado com as outras áreas da organização. Então, isso faz com que haja um desafio de integração das atividades, dos trabalhos, eu diria assim. E então, o que eu coloco? Que, primeiramente, tanto a organização, quanto a auditoria, quanto o controle tem que estar olhando para os mesmos objetivos. Por exemplo, não adianta o controle interno estar perseguindo um lado, a auditoria a outra, a organização indo para outro lado, porque a organização pode estar indo para um lado totalmente errado e o controle interno e a auditoria interna não conseguem ajudar. Então, é por isso que é preciso, primeiro, que os dois trabalhem dentro daquilo que é importante e estratégico para a organização. Então, a organização ela define essa estratégia, controle interno e auditoria interna usam isso para poder definir como vão trabalhar, o que vão trabalhar. E até olhar se para onde a organização está definindo que ela vai através da sua estratégia, realmente é para onde a organização ela tem que ir. Tem a ver com a missão da organização? Tem a ver com os valores da organização? Questões assim. E ter uma linguagem padronizada. A gente vê, às vezes, a organização ela tem, por exemplo, uma matriz de risco 5x5, né, de impacto e probabilidade. A auditoria interna vai e faz uma 10x10.
Então, tem que padronizar, tem que usar os termos iguais, as ferramentas e racionalizar naquilo que for os objetos de avaliação. Porque, ao fim e ao cabo, o controle interno trabalha com avaliação, a auditoria também trabalha com avaliação, não só com isso, mas é onde está a maior similaridade. Só que a auditoria tem essa questão do viés independente, então não dá para ficar fazendo as mesmas coisas. Então a auditoria vê uma coisa, o controle interno, a mesma coisa. O controle interno, a auditoria, a mesma coisa. Por quê? Porque o universo de avaliação dentro de uma organização, ele é imenso. Então, se os dois ficarem vendo a mesma coisa, com certeza alguma coisa que é importante não vai ser vista. Então, tem que ter esse trabalho de racionalização, que não significa fazer a mesma coisa, no sentido de ver a maior quantidade de coisas importantes, prioritárias para a organização possível. E, assim, aprimorar a matriz de risco corporativa e utilizar a mesma matriz de risco, o mesmo catálogo de risco e contribuir sempre para atualizar esse instrumento. Eu acredito que essa linguagem padronizada, essa racionalização e esse aprimoramento contínuo desse instrumento que é a matriz de risco já vai, assim, ajudar bastante nessa integração de auditoria interna e controle interno. Claro, não inventar a roda, né? Não inventar a roda. Porque as 3 linhas de defesa, essa revisão das 3 linhas de defesa, ela vai entrar muito nesse sombreamento que existe entre controle interno e auditoria interna, então deve vir algumas orientações aí para nós. O COSO ARM também, a última mudança que houve no COSO, eles trabalharam muito essa integração, não da auditoria com o controle interno, mas a integração do sistema de controle interno com a organização. Organizacional. Com a estratégia organizacional. Não custa nada a gente pegar esse framework e trazer para a nossa realidade e aprimorar o nosso trabalho das linhas de defesa. Wendel, agora é a nossa última pergunta, a gente já está entrando na fase final da live. O Ezequiel Carvalho, ele perguntou qual a diferença entre a auditoria interna e externa? Tem muita gente perguntando se está sendo gravado aí. A gente pretende deixar no YouTube, viu, pessoal? A gravação da nossa live, tá? Para todo mundo que não pôde comparecer, que não está aqui conosco, viu? A gente vai deixar lá no YouTube e talvez no GTV também, tá? Bom, essa é uma pergunta tradicional, né? O pessoal sempre procura diferenciar a auditoria interna de auditoria externa. O que acontece? Até esse termo externa, pessoal, ele já está... já está quase acabando, né? Porque quando está bom é porque passa rápido. Então, o que acontece? A auditoria externa antes era como era chamada auditoria independente, né? Só que o que acontece? A auditoria externa, hoje, ela ganhou uma outra proporção. Tipo, a CGU, quando ela audita algum órgão público, ela está fazendo uma auditoria externa, né? O Banco Central, quando audita uma instituição financeira, também, né? Então, o que acontece? Esse conceito ele se perdeu. Hoje, a auditoria independente, né, é a auditoria que faz a auditoria nas demonstrações financeiras. Mas, como a gente já falou ao longo da live, a diferença entre essas duas auditorias está cada vez menor. Então, até as diferenças que existem, elas estão se reduzindo, né? Tipo, o foco da auditoria interna, né, são os controles internos, é a gestão de risco, é a governança corporativa. A auditoria independente, ela trabalha com a fidedignidade das demonstrações contábeis, mas, como a Dêmia disse, a auditoria independente já está trabalhando nos controles internos da instituição também. A auditoria interna faz a auditoria nas demonstrações financeiras, ou seja, essas diferenças elas estão cada vez menores, cada vez menores. Então, a gente poderia listar várias, a gente tem post falando da diferença, mas é isso, pessoal. Esse mito de que auditor é contador, ele se dissipou. A gente tem auditor na área de saúde, inclusive tem aqui na live, na área de enfermagem, na área de TI, que cresceu nutrição. muito, né? Nutrição, a Jace está aí para nos comprovar. Tem auditor em todas as áreas de conhecimento hoje, pessoal. Por quê? Porque o nosso foco é melhoria e perenidade do negócio, tá? Então, todo mundo quer um negócio perene, quer um negócio saudável, quer um negócio melhorando. Então, a auditoria ela é muito importante, que é um negócio íntegro, né, as áreas de compliance, de controle interno. Enfim, consultem os nossos posts, a live está passando muito rápido, a gente só tem 1 hora, a live pode cair, né, ela vai cair em 1 hora, e a gente gostaria de trazer para vocês algumas novidades. Sim. Então,
acabamos a série de perguntas, né? Eu ouvi muitas perguntas aqui, eu acho que também precisa fazer vi. outras lives para responder, né? Sim. O auditor do futuro, pessoal, é um auditor que ele é digital, mas, sobretudo, ele é um ser humano. Então, essa é uma das mensagens que a gente gostaria de trazer para vocês. E agora a Dina vai falar de algumas novidades aí sobre a nossa comunidade. Olha, assim, a primeira novidade, para a gente não se alongar muito, é que a gente está criando o Auditores Conectados 3 no WhatsApp. Então, se você sempre quis participar do nosso grupo no WhatsApp e nunca tem vaga, então a gente vai estar com um grupo novo para a gente movimentar no WhatsApp. A gente vai falar um pouco, a gente sempre disponibiliza o link para as pessoas entrarem, só que às vezes o grupo lota e a gente tem uma série de outras questões. A gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai falar mais para o finalzinho como vai ser. E essa é a nossa primeira novidade. Qual é a outra, Wendel? Bom, a outra é a estreia da segunda temporada do Audicast. Quem acompanhou o Audicast sabe que a primeira temporada eu era a voz do Somos Auditores. Na segunda temporada, a Gêmea vai... Essa dinâmica que vocês estão vendo aqui, ela vai fazer parte do Audicast e a gente vai aprofundar mais alguns assuntos, tá, pessoal? A gente está muito feliz com o Audicast. Então, o Somos Auditores, ele se preocupa com a imagem, vocês olham os posts da gente, com as legendas, e agora a gente também se preocupa com os áudios. Então, a gente está sendo ouvido aí no mundo inteiro, praticamente. Na Europa, tem muita gente nos acompanhando e isso é motivo de muita satisfação. Então, essa é outra novidade. Segunda temporada, no final do mês, muito mais dinâmico, muito mais profundo e com a equipe Somos Auditores, que é formada por nós dois hoje e por todos vocês também, viu? E a terceira novidade, a gente está trabalhando num e-book. A gente criou uma ideia do auditor, que o nome do e-book é Quem é, como se tornar o auditor do futuro hoje. Então, a partir dos nossos posts, que a gente já fez no Instagram nesse 1 ano e meio, a gente fez uma espécie de curadoria dos posts, a gente está repaginando os posts, repaginando o conteúdo que a gente já fez, a gente organizou e a gente está vindo com esse e-book. É um e-book gratuito. Inicialmente, a gente vai começar a disponibilizar ele em julho. Ele vai ser disponibilizado primeiramente nos nossos grupos. Então, se você não faz parte de nenhum dos grupos do Auditores Conectados que a gente tem no WhatsApp, no Telegram, no Facebook e no LinkedIn, a gente vai disponibilizar ele primeiro nesses grupos. Depois, a gente vai fazer um trabalho de disseminação através do perfil. Mas a prioridade vai ser de quem já está com a gente nos grupos do Auditores Conectados. Então, essa é uma novidade. Hoje, no final da live, a gente vai fazer um post no nosso feed, e nesse post vai ter a capa, um protótipo da capa desse e-book, para vocês já irem tendo uma ideia do que a gente está trabalhando no e-book. Vai ser um e-book bem extenso, mas está ficando muito bacana, muito bonito. Vocês vão gostar. Olha, não saiam da live, viu? Que a gente agora vai falar da surpresa, né, Gêmea? Então, vou falar. Olha só, pessoal, deixa eu falar aqui Gêmea, dos vídeos, tá? Essa semana a gente teve a oportunidade de receber os vídeos aí comemorativos, né, do nosso 10K aqui do Insta, e a gente vai disponibilizar a partir de segunda-feira nos stories, tá? Mas a Gêmea, que ela tem uma habilidade muito grande em trabalhar com os vídeos e com as imagens, todas aquelas imagens lindas lá, a maioria é ela que faz esse design, então todos os créditos. Pessoal, a gente vai montar um vídeo comemorativo e colocar no YouTube, tá? Mas a gente já vai, a partir de segunda-feira, colocar alguns vídeos que são emocionantes, assim, pra gente aperta o coração. Então, até o mais forte, o cabra macho aí, ele fica numa situação difícil de saber o que o Somos Auditores representa para cada um de vocês, tá, pessoal? Agora a surpresa, Gêmea. Olha, é assim, é uma surpresa, mas assim, para nós é uma coisa imensa. Não sei se vai ser para vocês. A gente percebeu que a gente criou uma marca, assim, que o Somos Auditores, ele é uma marca que representa muitas pessoas.
Então, a gente está trazendo essa marca agora para alguns itens físicos. Então, a gente já mostrou, a gente fez um cartaz de um post que, para nós, assim, para mim, foi emocionante ver uma coisa que eu elaborei com ideias que foram ideias tanto minhas quanto do Wendel, virar uma coisa física foi, assim, incrível. E a gente está agora com as camisetas. Então, a gente já encomendou. Vão ficar muito bacanas. E a gente, no final da live, agora, a gente lá no link da bio, que é no Linktree, a gente está com o link de avaliação da nossa live. São 3 perguntas. Se você gostou da live, se você participaria de uma outra live, que nota você dá? No final, você diz se você quer participar do sorteio. Então, a nossa surpresa, a gente vai ter um sorteio. É um sorteio de uma camisa, mas é uma camisa com a marca Somos Auditores, né? Então, você diz que sim, você passa os seus dados, nome, e-mail e o @ do seu Instagram. E lá, nesse formulário, vai ter a pergunta se você quer participar do Auditores Conectados 3. Então, você diz que sim e deixa o número do seu telefone. Então, a prioridade do Auditores Conectados 3 no WhatsApp é de quem está na live com a gente também. Então, a surpresa para vocês é essa, o sorteio da camiseta e que a prioridade é de vocês de ingressar no novo grupo. Então, é só link na bio. Vi diversas perguntas aí, a Márcia já perguntou, e o EAD, quando é que vai sair? Pessoal, a gente tem um projeto, a gente tem um sonho, tá? E a gente tem vários sonhos, então a gente é muito sonhador e a gente deixa de viver quando a gente para de sonhar, eu acho que vocês já sabem disso. Então, o Somos Auditores ele só está começando. E a gente pretende, a partir do e-book O Auditor do Futuro hoje, quem sabe lançar um ensino à distância específico para isso. O Auditor do Futuro, ele depende de nós. Então, ser humano, ser ético e ser digital não é uma coisa tão fácil assim, pessoal. Então, a gente aprende na escola, desde o início, muitas competências técnicas, português, matemática, história, geografia, a gente não aprende a se autoconhecer. Então, cada vez mais a gente vai precisar disso, né? E como auditor, a gente precisa de diversas competências comportamentais, porque o mundo digital ele vai pegar todo aquele trabalho operacional que a gente faz na mão ainda, em muitas planilhas, etc. e tal. Então, o Python está chegando aí com tudo, né? O Vitinho e o Paulo estão falando aí constantemente disso. Então, é uma linguagem de programação maravilhosa. Eu recomendo que vocês aprendam a trabalhar com análise e mineração de dados, porque isso daí vai nos dar tempo para a gente fazer o que a gente tem de melhor, que é ser humano, que é uma análise crítica, um pensamento crítico, uma visão sistêmica das coisas. Então, já deixo aqui o meu agradecimento a vocês, tá? Eu agradeço a cada um de vocês que nos acompanhou. Obrigada. Hoje. Estão representando aí mais de 10 mil pessoas que estão conectadas conosco hoje aqui no Instagram, mais de 2 mil que estão conectadas lá no LinkedIn, e a nossa comunidade ela só tem crescido. Então, quer dizer que a gente está conseguindo entregar valor para vocês. Eu vou deixar a palavra para a Jamie agora, se despedir. Eu vou falar assim 2 coisas que até não estavam, uma coisa que não estava no script, a outra é que o link da avaliação com a participação do sorteio e a prioridade no grupo, ele só fica disponível até amanhã, 9 horas da noite, tá? Então, vocês têm que entrar lá de hoje para amanhã. A outra coisa que a gente ainda não divulgou, mas a gente já gravou, a gente tá com um projeto de uma palestra num congresso, que vai ser um congresso bem bacana, que é de contabilidade, né? A gente gravou aí por esses dias, mas o nosso material ele vai para análise, e a gente quer até mandar um abraço para o professor Quirino, que fez esse convite para Somos Auditores, o Wendel vai estar lá representando a gente. E quando chegar o momento que a gente for divulgar, a gente espera que vocês também prestigiem, que está muito bacana o que a gente fez para o congresso. Olha, tem uma pessoa que não é auditor, que está aí, Dima, que está elogiando o design das publicações. Ela diz, olha, não sou da área, sou design, mas é sempre bom adquirir novos conhecimentos de outras áreas. Muito obrigado, viu, pelo reconhecimento de vocês, viu, e pela participação de vocês. Respondam a nossa pesquisa, participem do novo grupo, que ainda não é de um grupo nosso.
Participem do sorteio da camisa, que a gente vai ter o maior prazer de mandar para vocês. Muito obrigado Muito a obrigada. cada um de vocês. Muito obrigada. E pelo que eu estou vendo, até a próxima live, né, Jenny? A gente não tinha planos, mas pelo visto nós faremos. E vamos pensar em alguma coisa bem legal para poder ter mais a participação das pessoas. Essa foi a nossa primeira live. Então, muito obrigada por estar conosco até agora. Um beijo. Tchau, pessoal.